Olá, irmãos, como vai? Tudo bem? É uma alegria a gente poder se falar, estar junto, né? Mesmo à distância, mas um só espírito, uma só alma, um só coração. Queria dizer que aqui em casa está tudo bem, eu e a Cleide, e espero que vocês também estejam bem. A gente já há algum tempo estava procurando, orando, buscando de Deus uma palavra que viesse de encontro com tudo isso que estamos passando, a nossa situação, nosso tempo. E já há algum tempo Deus tem nos falado que a gente tem entendido isso, que nós sabemos viver em meio a muita atividade, a muitas coisas. Estamos acostumados com muita coisa. Cada dia que passa nós temos uma agenda, fazemos uma agenda nova. Amanhã temos outra agenda, porque é muita correria, muita coisa. Mas a gente tem crido assim, que a gente precisa parar para ouvir a voz do Senhor. E até a gente tem um entendimento assim, se você não para ouvir o Senhor te para. Eu já tive experiência nesse sentido, algum tempo eu sofri alguns acidentes, mesmo antes de vir aqui para Lins, Deus falou muito no meu coração, que eu precisava parar para ouvi-lo. E foi um tempo de Deus. Então parece até interessante que em pleno século XXI, nesse mundo que vivemos, assim, um mundo globalizado, né? E a gente tem que entender que Deus está nesse negócio. É lógico que a gente pensa e entristece com tudo isso que está acontecendo, pessoas estão morrendo, a gente nunca viu isso, mas se você perceber, a terra parou, né? O pessoal parou. Todos estão agora parados, a maioria. E esse é um tempo que a gente precisa fazer valer esse tempo, fazer valer essa ocasião, né? E buscar o Senhor. Salmo 46:10 fala que aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações. Então, amados, é difícil para nós, para todos nós, parar. Mas agora é um tempo que Deus está nos parando. Que amanhã depois a gente possa olhar para esse 2020 e dizer assim, foi um tempo em que o Senhor me parou, foi um tempo que eu busquei ao Senhor, foi um tempo que eu me apliquei mais à leitura, foi um tempo que eu orei mais, que a gente possa saber dizer isso. E eu buscava, assim, do Senhor uma direção, uma palavra que pudesse também, de alguma forma, trazer algum consolo, algum ânimo para os meus irmãos, que viesse de encontro com essa situação que nós estamos vivendo. Aí você fala assim, mas como, né? Parece que nós nunca passamos por uma situação parecida com essa, né? De parar tudo, né? Mas a palavra fala lá em 2 Crônica, até é uma palavra que eu tenho meditado, até indiquei para os irmãos estar meditando sobre ela. No encontro caseiro que tivemos dessa semana, falei um pouco sobre isso. E hoje eu não vou me estender muito, porque ainda nós vamos louvar o Senhor, vamos ouvir também o Vini, vamos ouvir o Gil, e o Gil vai trazer uma palavra para nós. Mas eu queria pontuar aqui algumas coisas. Se você pegar com tempo na sua casa, 2 Crônica, capítulo 20, conta a história de o rei Josafá e fala da vitória que ele teve sobre Moabe e Amon, os moabitas, os amonitas, que vieram contra ele. E a história conta, está ali no livro, você pega do capítulo 1 até o capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 30, você faz uma leitura gostosa e você vai ver quantas coisas que o Senhor vai te mostrar nesse texto, nessa passagem. E a palavra fala que quando eles vieram contra Josafá e contra o povo de Judá e Jerusalém, o rei foi avisado que grande multidão vinha até eles. A palavra fala no versículo 3 que quando Josafá ouviu isso, a palavra fala que ele teve medo.
e se pôs a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. A gente fala assim, teve medo, né? Às vezes a gente está sempre associando o medo a uma coisa ruim. O medo é um sentimento de uma viva inquietação ante uma noção de perigo, seja ela real, seja ela imaginária, mas está sempre relacionado com alguma coisa, como pavor, pânico. E a palavra fala que quando esse rei ficou sabendo disso, ele fala que ele teve medo. Mas parece que esse tipo de medo é um medo que o fez buscar o Senhor. Vem fala que ele apregoou um jejum, e esse jejum se estendeu a todo o povo. Não foi somente ele era um líder. E quando ele convocou o povo jejuou. Então a palavra fala que ele teve medo, que ele buscou o Senhor, fala que ele jejuou, e isso trouxe mudança naquele quadro. Então é um quadro interessante que nós estamos vivendo, e que tem muita gente falando em medo, em pânico, medo de morrer, medo de pegar a doença, medo de não ter assistência. E a palavra de Deus aqui nos mostra uma situação interessante. Aí, quando vou só passar rapidinho aqui, para que os irmãos, depois a gente tem que ouvir mais os irmãos, e a palavra fala que no versículo 12, fala, Senhor, nosso Deus, acaso não executará tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a tão grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém nossos olhos estão postos em ti. Então, essa é uma situação que deveria ser, essa é um modelo, essa deveria ser também a minha, a nossa oração. Senhor, não há forças em nós para resistirmos a essa situação. Essa situação que vem contra nós, não é apenas contra o pobre, apenas contra o mais necessidade, mas essa é contra todos nós. Esse vírus mata criança, mata adulto, mata idoso. Esse vírus é em toda a terra. Parece que Deus parou a terra e tem algo para falar conosco. O que nos falou o Senhor? O que eu ouvi do Senhor durante esse período, durante esse tempo? E a palavra fala que a oração de Josafá, ela era assim, não sabemos nós o que fazer. Deus quer nos levar também a esse tipo de oração, a essa clareza, a esse entendimento. Senhor, nós queremos também te buscar, queremos também te pedir que, Senhor, não há forças em nós, não há força para resistirmos a isso, nós não sabemos o que fazer. Aí no fim do versículo 12 ele fala assim, porém os nossos olhos estão colocados em ti. Irmãos, essa é a nossa lição para esses dias. Fala assim, meus olhos estão colocados em ti. Então nós queremos isso, queremos falar para você, irmão, falar para você, igreja, para você, congregação, que os nossos olhos não estão nas notícias, não estão como fala, no dia a dia, a situação, o comentário, ou a estatística do dia, que hoje morreu 100, 200, 400, 500. Não é isso. O nosso coração está no Senhor, os nossos olhos estão no Senhor. Fala, porém, nossos olhos estão postos em ti. Amém, irmãos? Olha, essa é a palavra, essa é a intenção, o coração do Senhor, que isso nos aponte para eles. No versículo 17 fala, nesse encontro não tereis que pelejar, tomai posição. Não tereis que pelejar, tomai posição, parece até um paradoxo. Em seguida ele fala assim, ficai parado
e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Como? Tomai posição e ficai paradas? O que nós estamos fazendo hoje? Hoje nós estamos parados. O que Deus espera de nós? Qual é a posição que o Senhor espera de nós? Finzinho do versículo 17, tem uma promessa, fala, porque o Senhor é convosco. Me remete a Mateus 28, 20, fala, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, irmãos? Quem falou isso? Foi Jesus. Eis que estou convosco todos os dias. E aqui nós encontramos assim, o versículo 17, não temais, nem vos assusteis. É período de temor, é época de ficar assustado, mas amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. E qual foi a posição que Josafá tomou quando o sacerdote falou para ele, disse assim, olha, Jaziel, falou, nesse encontro vocês não vão pelejar, mas vocês tomam uma posição. Qual posição? Ficai parados. Versículo 18 fala, então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os povos moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e adoraram. Essa é a posição que Josafá tomou, e essa é a postura que temos que ter. Ele se prostrou com o rosto em terra, todo o Judá e Jerusalém, todo o povo de Deus. Talvez toda a terra não vai se prostrar com o rosto em terra e não vai adorar o Senhor, mas Judá e Jerusalém, o povo de Deus, se prostraram e adoraram ao Senhor. Amém, irmãos? Então, esta é a nossa posição, se prostrar, adorar o Senhor, buscar o Senhor, amém? Porque a palavra fala, tem um versículo aqui, versículo 20, o finzinho do versículo, crede no Senhor, vosso Deus, estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. Esta é a mensagem, irmãos, que Deus está nos mostrando hoje, para mim, para minha casa, para você, para sua casa, para a noiva do Senhor. Essa é a mensagem. Qual a mensagem que o Senhor tem para nós nesses dias? É essa. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. O Senhor espera isso de nós, amém, irmãos? Que nossos olhos estejam no Senhor e o nosso coração esteja no Senhor, e que a nossa postura seja de se prostrar e adorar o Senhor, para que Ele possa fazer essa peleja para nós. Essa peleja não é vossa, mas é de Deus. O que você pode fazer, eu posso fazer, é tomar uma posição. Qual é a posição? Fique parado, mas não fique sem fazer nada. Prostre o rosto ao Senhor e adore o Senhor, e creia no Senhor, espera nele, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Amém, irmãos? Agora nós vamos louvar o Senhor, cantar um hino, tá? E depois o Vini e o Gil também vai ministrar para nós aquilo que Deus tem colocado no coração deles. Deixa um abraço para os irmãos, um beijo, Deus abençoe vocês, e continuamos firme, né? Nessa posição de crer no Senhor, porque o Senhor, quando nós cremos neles, aí nós estamos seguros. Deus abençoe a todos, uma alegria poder falar com vocês. Amém? Olá, irmãos, como é que vocês estão? Tudo bem? Quanta saudade, né? A gente não está se vendo. Nós tivemos um problema aí com o louvor. Nós vamos ver se a gente consegue no final a gente ter aí pelo menos um cântico. Então nós vamos fazer o seguinte, vou passar agora a palavra já
lá para o Vini. Vini, é contigo aí, meu querido. Olá, meus irmãos, boa noite. Deus abençoe a todos vocês. É um prazer, é uma alegria estarmos assim, mesmo distantes, mas sabendo que os irmãos estão conectados, estão nos ouvindo, estamos participando da igreja juntos novamente, apesar de ser uma forma distante, mas sabendo que os irmãos estão conectados, é uma alegria muito grande, uma alegria estarmos juntos, uma alegria ouvir o Caibar, que saudades de nosso irmão, de ouvi-lo, ouvir a graça do Senhor em sua vida, viu, Caibar? Um beijão para você. E o Gil vai falar depois, vai estar ministrando, e eu vou estar fazendo uma ponte aqui, né? Olha, gente, que responsa, hein? Eu no meio do Gil e Caibar, hein? Que o Senhor me dê graça para estar sendo usado para estar honrando a vida desses dois amados. Então, queridos, só vou deixar uma palavrinha bem curta para animar os irmãos nesses dias. E nós somos um povo, tenho falado isso, querido, desde o início dos problemas, que nós somos um povo que não vive por circunstâncias. A circunstância é ruim, mas nosso Senhor é maior do que tudo isso. Estou crendo, queridos, que o Senhor está nos fazendo parar para refletir, para meditar, para ter tempo de fazer vários ajustes. No começo da pandemia, foi um tempo em que nós falamos muito e foi muito falado sobre 2 Crônicas 7,14. Se meu povo, que clama, chama pelo meu nome, se humilhar e clamar, eu ouvirei e sararei a sua terra. E nós fizemos isso, a igreja toda, a igreja de outros lugares, a igreja de outras denominações, de irmãos que nem conhecemos. Esses irmãos também oraram, estão orando ainda. E eu acredito, irmãos, que através da oração do Senhor, essa pandemia chegou com menos força aqui para a nossa terra, nossa região. E glórias a Jesus por isso. Eu penso que o Senhor ouviu nossas orações, o nosso clamor. E agora nós estamos vendo o resultado disso. Agora, queridos, é um momento de nos alegrarmos, de glorificarmos ao Senhor e entendermos que o Senhor pode estar nos parando. Justamente o que eu queria dizer. O Senhor pode estar querendo nos parar. Porque era comum nos tempos antigos isso acontecer. Está na lei do Senhor que Ele deu a Moisés no Monte Sinai, registrado em Levítico 25. Que acontece? Os israelitas deveriam trabalhar de domingo a sexta-feira e no sábado descansavam. Isso toda semana. E na mesma proporção era feito com os anos. Do primeiro ao sexto ano, eles deveriam trabalhar. No sexto ano, deveriam trabalhar em dobro, para que no sétimo ano fosse o ano de descanso. E esse ano de descanso, eles não poderiam trabalhar, deveriam viver com o que recolheram do ano anterior, não poderiam fazer poda nas uvas, nas videiras, não poderiam plantar nem colher. Ou seja, tinham que parar. E da mesma forma, a cada 7 anos de descanso, esse ano de descanso é comumente chamado, nos nossos dias, de ano sabático. A cada 7 anos sabáticos era comemorado o ano do jubileu, ou seja, 50 anos. E nesses 50 anos havia havia afazeres, havia situações que eles tinham que resolver. Eles, além de ficar em casa e não ter que sair, ter que descansar, havia muitas restaurações. Essas restaurações por exemplo, quem tinha as dívidas eram perdoadas, quem possuísse alguma terra que fosse ganho através de dívida ou de alguma outra forma, ela era devolvida ao dono original. Os escravos eram soltos, eles só ficavam na casa que eles eram servos, se quisessem, e algumas outras regras.
E quem sabe, eu acredito que o Senhor esteja fazendo desse ano como um ano de jubileu para nós, né? O Senhor está nos parando, e justamente para quê? Para refletir e para que possamos fazer tais restaurações. Há tantas restaurações que precisamos fazer. Agora parados, nós temos mais tempo de poder orar mais, nos debruçarmos na palavra e meditarmos exaustivamente, corrigir relacionamentos em casa, com os irmãos através da tecnologia. Há muito tempo para fazer conversas com vários irmãos através de lives e assim por diante. Então, queridos, eu não estou vendo com maus olhos esse tempo parado. Claro que tem irmãos que dependem disso, depende do trabalho, mas a maioria está parado. Ou quem está trabalhando vai para o trabalho e volta para casa e assim fica. Então nós estamos realmente num ano de descanso, num ano sabático. Creio sim que Deus tenha nos parado. E tem sido muito bom, queridos. Pelo menos para mim, tenho lido bastante a Bíblia. O Senhor tem me revelado várias coisas. E eu gostaria que os irmãos tivessem essas experiências também. Tenho batido nessa tecla. Vamos nos debruçar na palavra. Vamos nos dedicar na palavra de Deus. Ouvir o que o Senhor está falando através de sua palavra. Aproveitar esse tempo não com maratonar séries, não com coisas banais, mas para que lemos a Bíblia afinco, irmãos, com bastante dedicação, a oração, restaurar relacionamentos e por aí vai. Tá? A restauração, eu peguei esse termo através de um cântico do Asaf, que chama-se O Ano do Jubileu, e é um cântico bem festivo, que acho que está na hora de nós nos animarmos um pouco, tá? Eu passei esse vídeo desse cântico no grupo dos líderes. Pediria que os irmãos, os líderes, repassassem para todos os irmãos, para nos alegrarmos com esse cântico, entendermos o tempo que vivemos, que o Senhor está querendo fazer tais restaurações. Então é isso, querido. Deixo essa palavra com vocês, que continuamos no Senhor a buscá-lo e com mais tempo agora para ouvi-lo e para nos edificarmos com a palavra de Deus. Agora o Gilberto vai vir com a sua ministração. Peço ao Senhor que esteja abençoando e usando o nosso irmão Gil para que traga a sua palavra e nos anime ainda mais, nos traga correções e nos enche de fé, de esperança, em nome de Jesus. Eu abençoo todos os irmãos, toda a igreja que está aqui conosco, em nome de Jesus. Um abraço, queridos. Um abraço a todos. Muito bom. Bom, como eu já disse, é uma alegria a gente poder estar compartilhando com vocês esse tempo aí que estamos de quarentena. Eu gostaria de falar sobre um tema bastante importante nesses últimos dias, principalmente porque Jesus declarou lá em Mateus 24 que a operação do engano seria algo muito forte nos últimos dias, né? Então ele adverte várias vezes, dizendo: não vos enganeis, falando de falsos profetas que viriam e enganariam, se possível fosse, até os eleitos. Então eu gostaria de falar um pouco sobre desviando-se da verdade, né? Como que isso acontece? Eu gostaria de iniciar com vocês, gostaria que vocês abrissem a Bíblia lá em João capítulo 17, vocês vão ver a partir do versículo 15 que Jesus, ele faz 3 pedidos ao Pai em favor da igreja. Basicamente, nessa última oração, conhecida como oração sacerdotal de Cristo, última oração dele antes de ser preso, nessa última intercessão pela noiva, ele podia pedir muitas coisas, mas ele faz 3 pedidos em favor da igreja. O primeiro está no versículo 15, quando ele diz assim ao Pai: eu não peço que os tire do mundo, e sim que os guardes do mal. Esse é o primeiro pedido. No versículo 17, ele pede assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
Então, primeiro, que os guarde do mal. Segundo, que os santifique na verdade. E o terceiro pedido está no versículo, a partir do versículo 20 até o 23. Eu vou ler com vocês. Ele diz assim, a partir do versículo 20: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Vejam vocês que para a questão do pedido de guardar do mal e para santificar na verdade, Jesus usa apenas uma frase para cada um desses pedidos. Mas quando ele vai falar, quando ele vai rogar para que o Pai nos faça ser um só, ele usa várias frases. Ele repete o pedido pelo menos umas 3 vezes. Isso para que a gente saiba como é importantíssimo para Deus a questão da nossa unidade. Por quê? Porque Deus é um. Deus é um, embora sendo Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas são tão perfeitos em unidade que a palavra diz que há um só Deus. Não existe 2, 3 deuses, há um só Deus. Os 3 são perfeitos em unidade. E o Senhor nos chamou para sermos um com Ele. Então, esse é um princípio fundamental para nós, Igreja do Senhor. Essa é a grande vontade do Senhor, que nós sejamos um nele e um com os irmãos, né? Um no corpo. Paulo entendeu bem isso. Queria que vocês abrissem lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Nós vamos ler. Paulo vai enfatizar aí a necessidade de nós termos a mesma forma de pensar e o mesmo falar. Olha só o que Paulo escreve à igreja de Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Ele diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental, ou seja, na mesma forma de pensar, e no mesmo parecer, ou seja, na mesma forma de falar. Então, essa é a vontade do Pai, que é reforçada pela palavra apostólica de Paulo, de sermos um, de sermos unânimes. Acontece que nestes últimos tempos a gente tem visto diversos irmãos aqui no Brasil se desviando deste caminho da unidade, deixando a comunhão com os irmãos para seguirem outras doutrinas. E isso começa como? Paulo fala lá em 1 Coríntios, a gente tinha aberto no capítulo 1, agora você abre aí no capítulo 15, no versículo 33. 1 Coríntios 15, 33, Paulo vai dar uma dica para nós, né, de como é que podem ser corrompidos os bons costumes, aquilo que nós já tínhamos recebido. Ele diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversas, as conversas equivocadas, as palavras que não são verdadeiras,
aquilo que não vem de Deus, aquilo que está às vezes camufladamente sendo uma mentira. Isso daí corrompe os bons costumes, nos desvia da forma como nós estamos caminhando no Senhor. Então, esse desvio da verdade, ele começa como? Começa eu me permitindo ouvir alguém falando alguma doutrina diferente, alguma palavra diferente. A palavra do Senhor, ela é muito enfática no sentido de que nós temos que ter um procedimento em relação a esses que vêm até nós trazendo uma alteração, ainda que seja um pequeno desvio da verdade, ainda que seja um pequeno desvio da doutrina que nós recebemos. A palavra do Senhor lá na segunda carta de João, capítulo 1, versículo 10, gostaria que você abrisse, segundo João, capítulo 1, versículo 10, João diz assim: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, o que nós temos que fazer? Não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Então, se alguém vem trazendo a nós uma doutrina que não é aquela que nós já recebemos do Senhor, a palavra diz assim: não o recebais em casa. Romanos capítulo 16, versículo 17, Paulo traz praticamente a mesma direção que João, quando fala assim lá na carta de Romanos capítulo 16, versículo 17, Paulo fala assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Quer dizer, se alguém vem, ainda que mansamente, sutilmente, vem trazendo, vem colocando irmãos contra irmãos, porque está trazendo um conteúdo da doutrina que não é aquela que nós recebemos do Senhor, a palavra fala assim: afastai-vos deles. Então a palavra diz: não recebais em casa. E se eles estão entre vocês, estão no meio de vocês e estão fazendo isso, a palavra fala assim: noteis bem, preste atenção e afastai-vos deles. A palavra fala que nós não podemos nos envolver. Por quê? Porque ao darmos ouvido, as argumentações, elas vêm muitas vezes de encontro com os sentimentos da carne, com as emoções, e muitas vezes de encontro com aquilo que a nossa carne quer ouvir. E aí a gente acaba caindo. Na verdade, por que nós vamos ouvir alguma outra coisa diferente do que aquilo que nós já temos ouvido até agora? Muitas vezes é por causa da curiosidade. A curiosidade, ela busca novidade, mas é a repetição que gera edificação. Então, para ser edificado, eu preciso repetir as mesmas verdades recebidas. Ir atrás de algo diferente, de uma coisa nova, isso daí pode trazer um grande mal no meu coração. Por quê? Porque aí, dentro daquelas argumentações,
vem algo que toca meu eu, toca aquilo que eu gostaria de ouvir, que para mim é mais fácil do que o evangelho do reino, e aí eu acabo cedendo às argumentações que não vêm de Deus. Fala, mas Gil, isso daí, será que pode acontecer? Perdão. Nossa, mas como? Amados, eu fui dar uma olhada a respeito de um homem que fala sobre a volta do Senhor, e ele tem quase 300 mil inscritos no canal dele. Amados, 290 e poucos mil. Agora diminuiu um pouco, uns 20 mil, porque ele havia previsto que Jesus iria voltar, ou melhor, que haveria o arrebatamento da igreja agora dia 15 de abril, se não me falha a memória, nesse mês de abril. E aí não aconteceu o arrebatamento, muitos então saíram, mas ainda assim ainda tem 270 e tantos mil seguidores desse homem. E sabe o que ele fala? Ele fala que o nome de Jesus significa porco. Ele fala que não existe Deus triuno, que são duas pessoas e não três, é só o Pai e o Filho. São absurdos, são heresias terríveis. E tem quase 300 mil pessoas seguindo esse homem. Que denominação no Brasil tem 300 mil pessoas como membro? Eu não sei se existe alguma com esse número. Pois esse único homem falando todas essas heresias, ele tem tudo isso, Senhor. Como ele consegue isso? Por causa das argumentações que vêm de encontro com aquilo que a pessoa quer ouvir. Agora, a palavra nos dá uma dica importante para quem é curioso e gosta de sempre estar recebendo novidades em casa. A palavra fala: se alguém vem ter convosco alguma doutrina diferente, não recebais em casa. Você às vezes não recebe a pessoa fisicamente, mas você clica lá no vídeo daquela pessoa e vai ouvir. Quer ouvir o que ela tem para dizer, coisa interessante. Esse tema aí, puxa, que seria, né? Puxa, o Gil, o Caibar, o Vini nunca falaram sobre isso. Deixa eu ver o que ele tem para dizer. Que joia, que beleza. E começa a ouvir, né? Começa a ouvir, a curiosidade aguça, e aí vai querer saber porque se a Terra é plana, se a Terra é redonda, umas coisas assim que não mudam em nada a nossa fé no Senhor, mas que trazem confusão e acaba às vezes desviando muitos da verdade. A palavra, abra lá em Hebreus 2, versículo 1, é um versículo muito conhecido de todos nós, mas nós não podemos parar de repetir esse versículo. Ele é importantíssimo nos nossos dias. Diz assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Importa que nos apeguemos com mais firmeza. O que significa isso? Ouvir de novo, ouvir outra vez, continuar ouvindo as verdades já recebidas, já ouvidas por nós, para que delas a gente jamais se desvie. Agora, como saber se eu estou desviando da verdade? Como é que eu posso saber se eu estou desviando da verdade? Vou dizer uma coisa para vocês: 90% das pessoas que estão se desviando da verdade, elas são convictas no sentido de que elas estão certas e os outros estão errados. 90% tem essa convicção. Elas pensam que estão certas. Ela está certa e os outros estão errados. Aí eu vou dizer uma coisa para você: não é questão de quem está certo ou quem está errado a respeito daquele ponto de vista, a respeito daquele assunto, a respeito daquele tema. Não é isso.
A questão é, a verdade é que nós somos um só corpo. Como saber se eu estou me desviando da verdade? Se eu estou me dividindo com algum irmão. Se eu estou me dividindo na forma de pensar, na forma de agir, então eu estou me desviando da verdade. Por quê? Qual é a verdade? A verdade é que Deus nos fez para sermos um. Não importa o que eu penso, o que o outro pensa. Nós temos que andar juntos e nós temos que nos unir na mesma forma de pensar e na mesma forma de falar. Por isso, quando temos divergências, nós temos que fazer o quê? Sentarmos, colocarmos a luz, trazermos a luz, como pensamos, buscamos a palavra. Por quê? Porque só há um corpo. Em Efésios 4, versículo 4 a 6, Paulo fala assim: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Então, Cristo não está dividido. Nós somos corpo dele e nós temos que andar, então, buscando a unidade e não a divisão. Então, quero dizer uma coisa para os irmãos: unidade não significa que nós todos temos que gostar das mesmas coisas e fazer as mesmas coisas. Não. Existem gostos diferentes. Tem gente que gosta de jogar bola, tem gente que gosta de pescar, outros gostam de caminhar, outros gostam de andar de bicicleta, outros não gostam de fazer nada disso, outros gostam de ler, outros gostam... Bom, enfim, tem diversos gostos. Há também diversas ações diferentes. Agora, há também ministérios diferentes, serviços, dons diferentes, e isso faz parte do corpo de Cristo, da inteireza do corpo de Cristo. Veja bem, imagine, olha o corpo. O corpo tem olhos, tem boca, tem nariz, tem ouvidos, tem mão, tem pé. Os órgãos são diferentes uns dos outros, são todos diferentes, não são todos iguais. Agora, o corpo é um só. Os membros são muitos e são diferentes uns dos outros, mas o corpo tem que sempre ir na mesma direção. Todos têm que ir na mesma direção. Tem que estar harmonizados. Imagine vocês se, por exemplo, a Su me pede: amor, pega para mim essa colher que está em cima da pia. E aí, de repente, o meu olho olha e vê a colher, mas na verdade ele desvia os olhos e fica olhando para um alho que está ali. Aí o corpo vai se dirigir em direção aonde? Ao alho. Aí vamos supor que a mão, então a gente está indo em direção à colher, para pegar a colher, mas na hora de pegar a colher, a mão vai e pega o alho e não a colher. E a sua vai falar: mas eu te pedi a colher e não o alho. Imagine se o ouvido, na hora que ele ouve ela falar: por favor, você pode pegar a colher, ela escuta o alho. Se ela escuta alho, todo o meu corpo vai em direção ao alho para eu pegar o alho e levar para ela. Estou assim, sendo bem simples e grosseiro para mostrar que nós todos temos que caminhar na mesma direção, embora sejamos diferentes uns dos outros. Embora tenhamos comportamentos diferentes, não em relação aos princípios de Deus, não em relação à palavra do Senhor. Na palavra, nos princípios do Senhor, nós temos que ter a mesma forma de pensar e de falar. Nós temos que ser unidos nisso. Mas nas nossas personalidades, nos nossos gostos,
nas nossas atitudes, nas nossas ações de trabalho. Um trabalha como sapateiro, o outro trabalha como relojoeiro, o outro trabalha com calçado, o outro é na enfermagem, o outro na câmara, e, enfim, o outro é advogado. Temos diferentes, e os relacionamentos nossos acabam sendo diferentes, mas nós formamos um corpo, e essa diferença toda tem que nos levar a uma só ação, numa mesma direção. Então, é isso que o Senhor espera de cada um de nós, que sejamos unidos na mesma fé, na mesma forma de pensar a respeito das coisas de Deus, dos princípios de Deus, né? Falarmos as mesmas coisas, os mesmos princípios, não irmos atrás de novidades, de coisas que não nos levam a nada. Agora eu gostaria de falar uma coisa importante para vocês, porque às vezes há um perigo do orgulho da fé. O que é isso? O orgulho da fé é dizer assim: ô Gil, eu não, que isso? Eu não vou cair numa dessa, eu não vou ser enganado, eu não vou ser desviado. Vou perguntar uma coisa: quem é que foi enganado por Satanás? Quem é que Satanás começou a enganar? Bom, primeiro, ele enganou a si mesmo, porque ele acabou mostrando para ele que ele era tão bom quanto Deus, tão grande quanto Deus, e que ele então podia ser como Deus. A mentira, por isso que diz que ele é o pai da mentira. Ele inventou a mentira, ele mentiu para si mesmo e acreditou na sua própria mentira. Mas depois, quem é que ele conseguiu enganar? Ele só enganou 1/3 dos anjos do céu. É pouca coisa? E quando ele veio aqui para baixo, quando Adão e Eva foram criados, ele enganou Adão e Eva. Quem era Adão e Eva? Adão e Eva eram os filhos perfeitos de Deus. Adão e Eva foram criados perfeitos. Não tinha nenhum sentimento carnal, neles não habitava pecado algum, eles eram um com Deus, eles viam Deus, eles conversavam com Deus, eles andavam com Deus, eles eram movidos por Deus, e o diabo os enganou. Agora nós, que em nós habita o pecado, nós que ainda somos fracos, que dependemos inteiramente do Senhor, que dependemos da graça, da bondade, da misericórdia do Senhor, nós temos que tomar cuidado. E o que nós temos que fazer? Nós temos que fugir de todo aquele que traz uma doutrina diferente daquela que nós temos recebido. Para finalizar, quero dizer que a grande verdade de Deus, o que Deus quer é o quê? Unidade. Que nós sejamos um. O que o diabo quer? Divisão. Que a gente olhe para os erros dos outros, para as diferenças dos nossos irmãos, que a gente olhe para a maneira de falar, que a gente olhe para o conteúdo, para que eu sei melhor, eu explico melhor, eu conheço melhor, eu não gosto. Queridos, vou dizer uma coisa para vocês: há muitas pessoas desviadas da verdade dentro da igreja. Gil, você está falando lá nas igrejas denominacionais, você está falando lá não sei onde. Não, estou falando aqui. Estou falando entre nós. Pode haver não poucas pessoas desviadas da verdade estão entre nós. Como isso? Está desviada no coração, está dividida no coração com alguém. Em relação àquele irmão, àquela irmã, eu tenho reservas, eu nem chego muito perto, eu nem faço questão de cumprimentar e tal. Isso é divisão, e se é divisão é desvio da verdade.
Mas Gil, será que isso pode... Lembre-se, Jesus, quando fala da noiva esperando o noivo, ele diz assim, que tinham 10 virgens, 10, as 10 eram virgens, as 10 estavam juntas e as 10 estavam aguardando o noivo. 5 não entraram. Por quê? Porque faltou azeite de reserva, né? Então, queridos, nós podemos estar sim nos desviando da verdade. Como? Se tiver em nós alguma ponta de divisão com qualquer pessoa. A palavra fala que nós temos que fazer o quê? Nós temos que refletir, examinar a nós mesmos. Toda vez que ceiamos, a palavra fala que antes de ceiar, nós temos que, cada um de nós, examinar a nós mesmos, para ver se não estamos divididos com alguém. E aí, tomar a ceia, porque tomar a ceia significa declarar que eu sou um, que eu sou aquele único pão, que eu sou um pão, né? Como a palavra fala em Coríntios 10, né? Que nós, embora muitos, formamos um só pão, porque todos nós participamos do único pão que é Jesus. Então, precisamos examinar nosso coração, para ver se nós estamos, porventura, nos dividindo em algumas coisas, algum ponto de vista, alguma palavra. E se há qualquer situação assim, precisamos nos arrepender e falar: Senhor, eu quero ser um. Não importa as diferenças entre os irmãos. E se você vê alguma diferença na palavra, no princípio, é simples. Vai até aquele irmão e fala assim: eu gostaria de entender melhor, porque eu estou entendendo assim, 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 mas o jeito que você fala, que você pensa é assim, assim, e eu quero chegar numa unidade. Amém? Então era isso que eu queria deixar para vocês. Eu queria abençoar a vida de vocês, para que nós possamos estar passando por isso tudo e permanecermos perseverantes no Senhor. Amém? Confiados nele até o fim. Se o Senhor permitir, nós vamos estar fazendo outras dessas reuniões na próxima semana. A gente vai avisar vocês. Que o Senhor abençoe a todos, que a bênção do Senhor, a graça do Senhor se multiplique sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, e continuem firmados no Senhor, confiados no Senhor, continuem em comunhão com os irmãos por intermédio de WhatsApp e tantas outras ferramentas que a gente tem aí para nos vermos, né? Estarmos nos falando, né? Que assim a gente permanece com a chama acesa. Amém? Que o Senhor abençoe a todos vocês. Fiquem na paz do nosso glorioso e amado Jesus. Um abraço a todos, amo vocês.